Boa tarde a todos, eu me chamo Patrick Gazuboski, sou engenheiro de produção e atualmente estudante do curso de pós-graduação em Orçamentação, Planejamento e Controle na Construção Civil da Faculdade Descomplica. E esse é o pitch de avaliação do módulo 3. Eu escolhi como tema do meu projeto Planejamento 4D, a nova era na construção civil. O que vemos como problemas hoje na construção civil são os atrasos. E o que gera esses atrasos? Geralmente por retrabalho, trabalhos que não estavam no planejamento, os desperdícios, tanto desperdícios na questão material, do material que vai ser utilizado e como está sendo utilizado esse material, os desperdícios da mão de obra, do tempo de mão de obra, as falhas logísticas que a gente tem nessa obra e os conflitos contratuais. Com isso a gente vê uma dificuldade no planejamento dessas obras. Grande parte das obras enfrenta atrasos e aumento de custos por falhas nesse planejamento. Pequenos erros operacionais acabam gerando impactos financeiros, jurídicos e produtivos enormes lá no final. Então é necessário a gente ter um planejamento extremamente amarrado. E qual é o novo cenário na construção civil? É a gente ter as BIMs integradas. E quando eu falo em BIM, eu não estou falando aqui só do nosso velho e bom AutoCAD, mas eu estou falando de todas as BIMs que têm aparecido recorrentemente nas tecnologias atuais, tanto trazendo as inteligências artificiais ao nosso favor, ter essas BIMs integradas em um sistema único, tendo o dado em tempo real, tendo os dados de todos os dados em tempo real em nossas mãos, do que está sendo executado nessa obra, dos materiais que estão sendo utilizados, dos materiais que estão entrando, da logística desse material, ter um contato direto com os fornecedores desses materiais. Então, com isso é necessário a gente ter dashboards integradas de todas as áreas da nossa obra. É importante também a gente ter uma automação de todos os setores da obra. Quando a gente tem uma automação nas obras, a gente acaba tendo uma maior eficiência nas obras, nas nossas obras. Então é muito importante a gente ter isso, essa gestão integrada, ter toda a obra em nossa mão e a gente conseguir controlar a obra de maneira integrada. A engenharia moderna ela passou a utilizar dados e tecnologia para aumentar a previsibilidade, produtividade e controle das obras. A nossa solução é ter um planejamento adequado, todo amarrado de toda a obra, com toda a logística da obra, do que vem, quando vem, do material que está sendo armazenado, armazenar corretamente, saber o que entra, saber o que sai, saber como é feita a execução dessa obra, se ela está sendo executada da maneira correta, como planejado, para não ter retrabalho, ter um controle de tudo isso, de tudo que está sendo executado, do planejamento, da logística, do que está entrando e saindo, do que está sendo utilizado e utilizado de maneira correta. Com isso, a gente consegue ter uma prevenção dos riscos, tanto uma prevenção dos riscos de desperdício de materiais, quanto a prevenção do risco dos trabalhadores que estão nessa obra. A proposta é integrar todas as etapas da obra em um único sistema de gestão, conectando os cronogramas, suprimentos, execução e controle e riscos. Os controles de execução tem que ter controle diário, de indicativo, né, ter indicadores diários, o que está sendo feito nessa obra, os controles da produtividade, e com isso a gente consegue ter um menor retrabalho na obra e também decisões mais rápidas e assertivas. Um ponto fundamental que a gente tem é a questão da logística e operação. A logística é um dos pontos maiores da questão de custo da obra. Então a gente tem que ter o controle dos materiais, saber quando os materiais vão ser entregues, ter um estoque inteligente e cuidadoso desses materiais. As entregas têm que ser programadas e as equipes têm que ser integradas. Todas as equipes de todos os setores da obra têm que ser integradas para saber o que está sendo feito nessas obras. Então, o controle também de riscos, que é um outro fator importante. A gente ter um controle dos riscos operacionais, um controle dos riscos financeiros, um controle dos riscos climáticos, saber como vai estar o tempo no período da obra dessa semana e saber se programar com isso e com isso ter um plano de contingência. E também a gente tem que ter contratos inteligentes, contratos que tenha clareza contratual, o controle do escopo do que está sendo executado na obra, a gestão dos aditivos, então ter uma gestão da obra como um todo e a segurança jurídica dessa obra. Com isso a gente tem os resultados, uma maior redução de custos dessa obra, um menor atraso na entrega da obra, uma maior produtividade, melhor previsibilidade do que está sendo executado, do que está sendo feito, como está sendo feito, e uma maior competitividade. Então eu trago aqui uma frasezinha que todos devem ter na mente. O futuro da construção civil ele pertence à empresa que consegue prever, integrar e controlar seus processos com inteligência estratégica. Prevenir é sempre mais barato que corrigir. Corrigir gera retrabalho, gera um custo maior, então é muito importante saber prevenir para que os erros não aconteçam. O sucesso de uma obra começa muito antes do primeiro tijolo, por isso é muito importante termos um planejamento extremamente adequado na obra. Um forte abraço a todos.